Boa noite, tudo bem com vocês? Vou iniciar aqui a live. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todo mundo, avisar que é um assunto obviamente muito sério, muito delicado, então eu chamei a ajuda de uma profissional muito bacana que eu demorei bastante tempo para escolher, em termos de entrar na rede social, pesquisar sobre o trabalho, fazer perguntas, porque eu acho que é um assunto que tem que ser abordado por alguém que entenda. Eu aqui tô só no lugar de uma mulher que passou por essa situação, mas obviamente que precisa ser falado por uma profissional e não por mim. Eu vou tirar os comentários para que a gente não fique cheio de comentários e, atrapalhe, se confundindo. Vou dar uma olhada se ela já chegou. E antes, eu queria deixar claro algumas coisas bem importantes. Antes, inclusive, dela aparecer. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Tá. O que acontece? Estou nervosa. O que acontece? Uma coisa bem séria que eu queria falar pra você. É um assunto que tanto um lado quanto o outro precisam de apoio e ajuda. As pessoas não entendem nada sobre esse assunto, é muito sério, e exatamente por isso eu tô trazendo uma psicóloga que estuda, que dedica a sua vida a isso, para que ela possa falar. Não é um assunto que precisa de pedras, não é um assunto que precisa de ódio, não é um assunto que as pessoas escolham um lado, muito pelo contrário. Eu acho que é um assunto que precisa de empatia para os dois lados. Quando se fala, e isso eu não posso falar como profissional, mas a Pamela vai falar, mas quando se fala de uma vítima e de um abusador, os dois vão precisar de amparo profissional. O abusador, obviamente, também precisa de tratamento, óbvio, porque é uma doença e precisa ser tratada. E muitas vezes a pessoa nem sabe que está nesse lugar. Então, acho que a empatia diante de um assunto tão sério desse é muito importante. Queria deixar também claro uma outra coisa. Por que eu resolvi me posicionar? Por que eu resolvi abrir esse assunto tão sério? Para quem não sabe também, as pessoas que passam por essa dificuldade, por esse problema, elas não são capazes de sair da relação. Você fica presa à relação porque você não consegue se libertar dessa manipulação diária, dessa mentira diária que acontece pela parte de lá. E você fica presa, psicologicamente presa. O abuso psicológico, emocional causa um dano terrível. E muitas vezes você não é capaz de sair. Falar publicamente sobre o assunto foi a maneira que eu encontrei de me livrar, de deixar longe a outra parte, que poderia me enganar mais 100 vezes se ela quisesse, com as mesmas mentiras e manipulações que vinha enganando durante todos esses anos. Vou mudar, vai ser diferente, e todas aquelas coisas que você fica nesse loop. Então, o único objetivo inicial de eu trazer esse assunto aqui foi única e exclusivamente para que eu me libertasse. Só que quando eu vi que várias mulheres passavam por isso, várias artistas me ligaram para contar a história delas, várias mulheres, eu entendi que era um assunto muito, muito, muito sério, mais do que eu imaginava, porque depois que você sai de uma relação assim, você olha de fora, aí que você tem a noção da gravidade muito maior, porque quando você está envolvida, você não tem a noção da gravidade real que é. E aí eu vi a necessidade de trazer uma profissional para que ela falasse, para que ela ajudasse outras mulheres, uma vez que eu já tinha exposto essa questão. Bom, deixa eu enviar aqui. A Pamela foi a escolhida, é uma profissional maravilhosa que eu escolhi para estar aqui no meio da gente. Não está enviando, acho que está muito cheia a live, todo mundo envia, né? Não tô conseguindo enviar aqui, você sabe como é? Travou aqui para sempre? Peraí, gente, só um pouquinho que tô tentando enviar aqui o... Tem que pedir pro pessoal parar de mandar... Mandar solicitação. É. Mas eu acho que não tem jeito, não. Vamos ver se a gente acha ela aqui de outro jeito. Aqui, vamos ver. Acho que foi, né? Bom, enviei pra Pamela, enquanto isso eu vou... Aqui.
vou continuar falando com vocês. Então é isso que eu queria mais falar para vocês, para terem muito cuidado, para terem muita empatia, para terem muita delicadeza. Não só comigo, não só por mim, mas para outra parte também. Enfim, acho que não é o momento, inclusive por tudo que a gente tem passado no mundo e a gente tem visto essa questão das pessoas estarem sempre atacando uma outra, sempre brincando de juízes. Eu acho que a gente tem que parar com tudo isso. Primeiro a gente tem que estudar sobre o assunto, a gente tem que entender, sem a gente julgar. Eu vejo muita gente falando muita coisa sem saber, sem seguir a fundo, sem ter profundidade de fato. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a Pamela não, mas ela não está enviado. Bom, agora vai. Como tira aqui os comentários, Fabes? Me ajude. Peraí. Pronto. Engraçado, eu já mandei umas 3, 4 vezes pra ela. Pede pra ela mandar. Como que eu peço? Acha ela. Eu vou chamar ela aqui. Eu não quero ficar falando sem ela, porque é isso, é um assunto muito sério que não me cabe mais falar absolutamente mais nada. Até mesmo porque eu não quero ficar falando do meu relacionamento. Eu quero que ela fale da situação em si, para que outras mulheres vejam, para que outros homens vejam também, porque como eu já falei, não precisa ser homem só para abusar, óbvio, que é muito mais fácil por conta de um excesso de machismo que a gente vem sofrendo há muitos anos, por uma questão cultural, a gente está muito acostumada. Oi, agora deu. Ô, minha querida, eu tô sofrendo aqui, porque eu tô querendo entrar, mas não vem. É difícil porque tem Agora muita gente mandando solicitação. Pamela, seja muito bem-vinda. Minha querida. Eu não conhecia a Pamela, tá? Para as pessoas entenderem. Eu fui atrás do trabalho dela por várias indicações que fizeram. E eu queria achar uma pessoa muito bacana para lidar com o assunto de uma abordagem muito bacana. Uma vez que eu já tinha decidido expor, não faria sentido eu parar. Agora eu tinha que olhar para as outras pessoas, para as outras mulheres. Bom, acho que você entende melhor do que eu essa necessidade de botar a público para que você possa se proteger. Se quiser começar por aí, fica à vontade. Vou começar dizendo que o teu movimento foi um movimento assim muito importante para todos nós, não só para as mulheres, mas para todo mundo. E para aquelas pessoas, a gente conversava hoje por telefone, né, que eu achei muito legal da tua parte também, que você não quis só, olha, então, estou conhecendo teu trabalho, vamos fazer a live. Você fez questão de conversar comigo, o que é muito raro nos dias de hoje. Então, isso me faz pensar da responsabilidade que você entende que inclui esse movimento. Então, acho que as pessoas, ao invés de atacarem, porque muitas estão atacando, que elas se unam. Porque isso pode atingir, pode vir de um jeito muito positivo, se as pessoas conseguirem entender a importância da gente se conscientizar do que é uma relação abusiva, do quanto todos nós, né, porque a gente conversou hoje no telefone, todos nós somos passíveis, o ser humano ele é falível, né? Todos nós somos passíveis. E acho que vir à tona uma sensação, a gente não está aqui para julgar se é uma relação abusiva ou não é, mas você está se sentindo abusado. Eu acho muito importante a gente respeitar a sua sensação. E quantos de nós também não nos sentimos abusados e muitas vezes ficamos nos perguntando até que ponto isso é um abuso, o que é um abuso. Então, eu penso que primeiro que bom uma mulher como você, né, que a gente não precisa falar aqui quem é você, está trazendo a vulnerabilidade à tona. Isso é muito importante. É uma coisa que eu tenho escutado muito falar, né, sobre o jeito que eu sou. A loira, bonitona, com dinheiro, todo o perfil padrão, e não significa nada. Não significa que você não pode ser traída, não significa que você não pode ser, enfim, sofrer das manipulações, das mentiras e do abuso. Uma coisa que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade de entender, não é nem de aceitar, porque é entender mesmo. Uma vez que você não aceita muitas vezes porque você não sabe, é que o abuso ele não precisa ser físico para existir um abuso. O abuso psicológico ele é muito grave, ele adoece muito. Aliás,
as duas partes adoecem, né? Pelo que eu tenho lido e tenho aprofundado, a vítima adoece e é por isso ela não consegue sair dessa relação abusiva, por amar demais, por estar ali envolvida por algum tipo. Tem outras questões também. No meu caso, foi o excesso de amar e não conseguir me sair por conta de acreditar que a pessoa vai fazer diferente, que um dia ela vai voltar a ser o que um dia ela foi, aquelas coisas todas. Mas a traição e tudo isso e a manipulação é um abuso psicológico que causa danos também. Acho que as pessoas nem todas entendem isso, né? Seria interessante você falar. O abuso que você se refere é o abuso invisível, né? Eu falo que existem silêncios que são ensurdecedores, existem campanhas relacionais que são bastante destrutivas. A gente vai falar sobre torturas psicológicas, sobre jogos emocionais, que são colocações, muitas vezes, na dinâmica relacional, que não aparecem como soco, como um tapa. Sim. Mas a ausência da resposta, exemplos aqui, né? Eu acho que é muito importante, Maíra, que a gente deixe claro que a gente não está falando da sua situação, né? A gente está falando da relação abusiva, né? É muito importante. Então, assim, a relação abusiva. Então, ela pode aparecer, por exemplo, numa ausência de resposta, pode aparecer numa espera de alguém que não chega, né? Então, o teu parceiro sabe que você espera para jantar, aí ele não vem, né? Ele sabe que você quer, naquela noite, ser desejada, fazer amor com ele ou com ela, seja quem for. Mas aí ele não faz. Ele sabe que você quer um elogio. O elogio não vem. Ele sabe que você tem um ponto fraco. Ele cutuca. Ele sabe que tem um segredo de família que você revelou num momento de vulnerabilidade. E vai lá e traz à tona. Ele sabe que você não gosta quando ele bebe. Aí ele bebe muito. Ele sabe que você não gosta de uma ex. Ele fala dela. A relação abusiva, ela não acontece só com aquela briga, com xingamento. Também é abusivo isso, mas não só. Sim. E algo que você disse que é fundamental que as pessoas escutem, a relação abusiva não acontece só com a mulher frágil. Acontece com ela porque ela tem baixa autoestima. Não. A relação abusiva acontece por quem ama, acredita, investe, coloca todas as suas fichas, se compreende como responsável daquela proposta relacional e quando vê tudo aquilo ruir, aquilo desequilibrar, aquilo se desorganizar, perde a noção de como reaver, do que fazer por aquilo e nutre uma falsa esperança de um jogo que vai virar, de uma transformação que vai acontecer, de alguém que vai mudar e nunca acontece. E não chega. Vai machucando mais, vai fragilizando mais, a pessoa vai se perdendo, vai se despersonalizando, se fragmentando, sem forças para reverter. Por isso que a concentração e a busca de ajuda é fundamental. Sim, das duas partes, né? Tanto da parte de quem não está conseguindo sair, quanto da parte de quem está fazendo com que esse ciclo vicioso fique adoecido. Eu acredito, não sei, é até uma dúvida que eu tenho, que a parte abusadora, sei lá como é que fala, ela tem mais dificuldade de ver do que, de fato, a vítima. Porque imagino eu que quem está sofrendo tem mais facilidade para entender ou para ver. Faz sentido isso? Existe mesmo a dificuldade da outra pessoa enxergar que ela precisa de ajuda? Você disse uma coisa, e se você me permite, eu vou fazer só uma pontuação, né? Você pode se referir a um abusador que tem, sim, um transtorno de personalidade, você pode dizer, sim, de um abusador que ele tem uma personalidade, por exemplo, psicopática. Você pode pensar um abusador, vamos falar português, claro, o abusador mau caráter. Tá? Então tem esse abusador que é o mau caráter, a pessoa sem escrúpulo, ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela faz, ela sabe como ela faz, ela sabe por que ela faz, e ela sempre faz. A pessoa é assim, a mulher é assim, o cara é assim. Mas você tem também o abusador que ele não tem consciência que ele é abusador. Você tem um abusador que ele tem um transtorno de humor, e por isso ele pode se tornar abusivo. Se você, por exemplo, tem um relacionamento com um bipolar que não é tratado e que ele tem esses altos e baixos,
ele enlouquece o parceiro. Sim. Né? Você ter um relacionamento com um narcisista, um indivíduo com uma personalidade narcisista, você pode sofrer muito, porque o indivíduo não consegue te enxergar, ele tá preso e perdido em si mesmo, no seu próprio ego. Você tem uma relação com uma pessoa imatura, uma pessoa que busca autoafirmação, que está o tempo inteiro ali com sede de si mesmo. Também é muito difícil e abusivo. Você está com uma pessoa que ela tem uma autoestima muito baixa, uma pessoa que precisa conquistar para se sentir alguém no mundo. Você está com uma pessoa que ela é compulsiva, então ela precisa conquistar, ela precisa transar com muitas pessoas, ela tem esse distúrbio e não é tratado, ela também pode ser uma pessoa abusiva com você. Então, na verdade, o comportamento abusivo, ele pode vir desde alguém que tenha um caráter enviesado, que tenha um desvio de caráter, como alguém porque esse que tem um desvio de caráter, eu sei que não é muito legal falar, não é romântico, não é bonitinho, Maíra. Mas não tem jeito, tá? Sim. Mau caráter é mau caráter. Uhum. Mau caráter é mau caráter. A gente fala de mau caráter, psicopata, sinto muito, aí é uma ameaça social. Mas quando a gente fala desses outros tipos que eu tô dizendo, é uma pessoa que sim também precisa de ajuda. Mas o fato de ela precisar de ajuda não vai excluir o quanto ela está sendo nociva para o abusado. Tá? O quanto ela está sendo ali cruel com esse abusado. Se é consciente, se não é consciente, está sendo muito sofrido. E aquela pessoa está sofrendo muito. Até mesmo porque, tanto num cenário quanto no outro, né, independente se é mau caráter ou não, se você tá ali e você tá mentindo para a pessoa, e você tá nutrindo a pessoa daquelas mentiras, e você prendendo ela de uma forma invisível, como você fala, existe uma parcela de consciência, né? Não tem como, por mais que venha com aquele discurso, não sei o que aconteceu, não sei por que eu faço isso, agora eu vou mudar. Se não muda e se vai vendo, então deixa o ser humano embora, né? Acredito eu que tem uma dinâmica viciada do abusador com o abusado, que eu falei para você até no telefone, que se complementam. Se complementam. Você não fica numa dinâmica dessa porque, eu gosto, sabe aquela história? Ela gosta, ela gosta de apanhar, você escuta esse absurdo, né? Ela gosta de apanhar, ela gosta de sofrer. Não, gente, não tem gostar de apanhar, gostar de sofrer. A pessoa que parece que ela gosta de apanhar, que parece que ela gosta de sofrer, ela está sofrendo muito, ela não está conseguindo sair de lá. Né? Ela precisa de ajuda com certeza. A questão é que há uma complementariedade de dinâmica. Como você está numa relação em que você está com a sua autoestima ruída, você está muito ferido, você está fragmentado, você está despersonalizado, você está completamente distante do seu limiar. Né? Eu acho que na relação abusiva, você vai perdendo um pouco a noção do aceitável. Né? Você vai perdendo a noção. O teu parâmetro ele fica muito resumido àquilo que você está vivendo. Você fica vivendo o tempo inteiro aquilo. Você trabalha muito com essa questão da alimentação, por exemplo. No começo pode ser difícil você comer direitinho, mas depois você começa a comer direitinho, até teu paladar muda, né? Você não consegue nem aceitar aqueles outros alimentos que antes pareciam assim, nossa, não vivo sem. E na relação abusiva é muito parecido. Você vai se acostumando com o inaceitável, você vai tolerando o intolerável, você vai acostumando com o cenário agressivo, destrutivo, você vai perdendo seu controle, você se estranha. Né? Você fala, meu Deus, eu não me reconheço. O que eu estou fazendo? Estou gritando, estou mandando mil mensagens, estou compulsivo, estou impulsivo. Né? Às vezes a pessoa se agride, se machuca, porque ela está tão fora de si, que tem uma característica muito importante. O abusador, ele vai fazendo uma tortura emocional tão absurda, Maíra, que você vai perdendo um pouco a noção, né? Você vai perdendo o parâmetro e você vai desacreditando de si. O abusador ele tem uma tendência a fazer com que você perca a sua força diante daquilo que você tem, que é o principal, que é o discernimento. Você perde o discernimento. Porque ele está o tempo inteiro numa campanha de enfraquecimento do seu controle sobre si mesmo para ele poder te controlar, para ele poder ter imperar nessa força sobre você. Né? Então, aquilo que você você fala assim, por exemplo, não, mas tem mensagem no teu telefone. Mensagem, você é louco. Ele nunca teve mensagem. Aí ele vai lá, apaga. Você fala, mas eu vi. Não, você não viu mensagem. Não tem mensagem.
E aí você vai enlouquecendo na relação. Porque o que você vê, o outro fala que você não viu. O que você fala, ele fala que não existe. O que você sente, você não tem que sentir. E você vai escutando o tempo inteiro frases assim. Você é louca, você é louco, você não tem noção, você é péssimo, você é uma coitada, você é um coitado, tal. E isso vai reverberando aqui dentro. E vai machucando o íntimo. E a repetição, você sabe muito bem disso. Aliás, o seu trabalho é muito disso de condicionamento. A repetição mental pode fazer com que a gente se confunda sobre o que verdadeiramente somos. Uma coisa que eu percebi, né, até voltando a esse lugar, para que as mulheres saibam, né, que não precisa ser fraca, não precisa não ter dinheiro, porque também tem aquela mulher que não tem dinheiro e fica muito no lugar do abuso, porque o cara banca e chantageia, né, por conta daquilo. Sim. E não. Então, no meu caso, supostamente não deveria ser. Eu sou uma mulher independente, que não preciso, né, de ninguém para absolutamente nada, muito segura de si. Não tenho problema nenhum de autoestima, ou seja, como um cenário desse, né? E aí quero te trazer até uma questão. Primeiro, obviamente, houve uma entrega muito grande da minha parte. Eu demorei 18 anos para ter outro filho, porque eu não queria de jeito nenhum. Então, houve uma quebra, uma mudança de desejo para atender o desejo de outra pessoa, mas que, obviamente, em algum momento houve uma mudança por minha responsabilidade. Eu mudei de ideia. Por mais que o desejo era de outra pessoa, eu mudei de ideia. Então, custou muito para mim mudar de ideia, né? Todo esse tempo e tudo mais. Quando a minha filha nasceu, existiu aquele momento que... Você é mãe? Não. Eu vou te falar, o tal do porpério... Mas eu sou terapeuta de família. É o dia inteiro isso. Então, existe já esse momento que já é difícil. E aí começou, na minha gravidez, na verdade, começou a minha confusão comigo mesma. Será que eu não estou infeliz porque eu me distanciei muito das coisas que eu gosto? Porque, de fato, eu fui me distanciando das coisas que eu gosto para agradar o outro. E aí tem um outro problema. Eu, por ter uma mente muito voltada, estudo muito, eu tenho mais de 26 certificados em coach, analista comportamental. Então, eu estudo muito autorresponsabilidade. Eu puxo para mim a responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu sou responsável por escolher ficar. Aquela história, que foi isso que te trouxe aqui, inclusive. No meu vídeo, eu inicio o vídeo falando a primeiro tapa, a culpa é minha. Desculpa, o primeiro tapa, a culpa é do outro. O segundo, a culpa é minha. Essa frase me chamou muito a atenção quando uma das pessoas comentaram. Ela não poderia ter falado essa frase. E aí eu fui na hora estudar porque eu não poderia. Porque dentro do que eu acredito, dentro do que eu faço, dentro dos programas de autorresponsabilidade, que não tem nada a ver com uma patologia adoecida de abuso, dentro de uma questão normal, de uma pessoa normal, autorresponsabilidade é maravilhoso. Você ser responsável pelas suas atitudes, por dar limite, por não querer ficar, é maravilhoso. Só que isso não cabe quando existe abuso. Então, para mim, que sou uma mulher que puxa muito a autorresponsabilidade para mim, foi muito difícil identificar quando não era mais de só minha responsabilidade e quando já estava existindo a invasão do outro. Então, eu me responsabilizava. Tudo bem. Não quer que eu use salto? Quer que eu use tênis? Mas sou eu que decido. Tudo bem, vou usar tênis. Não gosta que eu use maquiagem? Vou tirar maquiagem. Mas sou eu que tô querendo tirar maquiagem. Não gosta que eu fale alto? Vou falar baixo. Mas sou eu que tô querendo, sou eu que tô decidindo. Também não gosta disso, também não gosta daquilo, também não gosta... A hora que eu vi, eu não era mais eu. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso te dizer que olha, vai, tira esse salto. Mentira, não foi assim. Eu não gosto, eu me sinto mal, eu não gosto quando você põe salto alto, eu fico baixo. Aí eu ficava com a empatia, com a noção do outro, que eu tenho muito a noção do outro, eu tenho muita... não custa nada tirar o salto. Então, eu me senti responsável durante muito tempo por deixar de ser eu. E eu demorei para sacar onde eu estava. No lugar onde eu já tinha caído, porque eu já estava nesse ciclo vicioso que eu achava que eu mesma tinha me colocado. Então, a minha primeira dificuldade foi de entender que lugar eu tinha me colocado e até onde era a minha responsabilidade. E aí, quando finalmente eu entendi, eu falei, olha, agora eu quero ser eu já não conseguia mais, porque aí virava briga.
eu vou fazer isso. Aí tinha cara de cu, né? Porque aí eu queria fazer o que eu queria e vinha uma cara de cu, lógico, uma cara de emburrado. Então, para mim foi difícil, mas a personalidade, eu acho que me colocou nesse looping maior ainda. Então, eu ficava na esperança dessa mudança inicial. Putz, mas no começo era legal. Vai que ele volta a ser isso. E, ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa muito equilibrada, exatamente por estudar tudo isso, e ele também é uma pessoa que nunca gritou, não tem um A para dizer, a gente não brigava de gritar, as nossas discussões eram muito tranquilas. E aí eu comecei a ir para um lugar da desgraça, que quando a gente tinha uma discussão eu chorava, porque parecia que eu ia morrer, e eu falava, eu quero sair dessa relação, eu quero ser feliz. Aí eu comecei a me tocar que eu não estava conseguindo sair da relação e ao mesmo tempo ele não deixava. Porque aí ele falava, não, mas eu vou mudar, vou fazer diferente. E o meu desejo que fosse verdade, que ele ia fazer diferente, me mantinha ali. E assim eu fiquei. Assim eu fiquei nesse looping, na esperança do amor, de que eu escolhi a pessoa certa para ser o pai da minha filha pro resto da vida. Maíra, você sabe que tem uma coisa que você está falando que acho que puxa um outro braço legal para a gente colocar aqui na sua live, que é assim, a relação abusiva é diferente do que as pessoas falam, né? Ah, no mundo de hoje não tem que ter relação abusiva, né? Porque hoje as pessoas podem escolher se relacionar, não é obrigado a se relacionar. Ninguém precisa se relacionar. Eu sou a primeira a falar, né? Relacionamento é escolha, não é condição. Mas, na verdade, a gente está vivendo num mundo em que as mulheres, principalmente, elas estão extremamente inseridas no mercado, elas são poderosas, né? A mulher está muito mais poderosa hoje. Você é uma mulher poderosa, né? Eu sou uma mulher independente. Mas você sabe que nós, por exemplo, somos mulheres que se a gente não cuida, a gente cai numa relação abusiva. Sabe por quê? Porque numa relação abusiva é uma relação em que um dá muito e o outro dá pouco. É uma relação, hoje, a mulher contemporânea, por exemplo, a mulher independente, a mulher que toca a vida, a mulher que trabalha, é a mulher que confia no próprio taco, né? A mulher que não fica desesperada ali, correndo atrás de ninguém, que não tem nem tempo para isso, sim. Ela está tocando os projetos dela, ela também está acostumada a ter pouco, porque ela está muito voltada no mundo dela. Então, muitas vezes, ela não percebe o quanto não está vindo de lá. Sim. Ela tem uma idealização, ela tem um plano, ela tem uma vontade. E aí, quando ela vê resquícios daquilo que é legal e daquele plano inicial, por exemplo, nossa, rolou uma super química, legal, a gente tá bem na cama, gostoso. Eu não preciso que ele me dê nada, eu já tenho. Vamos tocar a nossa vida, a gente tem momentos legais e tal. Se a gente não ficar esperto, a gente cai numa relação abusiva. Sim. Porque essa pessoa vai mostrando aos poucos quem ela verdadeiramente é. Como ela já tá numa relação que ela tem que dar pouco, ela acaba não dando nada. E aquilo que ela deveria dar, que seria, por exemplo, respeito, cumplicidade, lealdade, ou mesmo honestidade no contrato relacional, ela acaba não dando também. E aí essa relação abusiva acontece da mesma forma que você tem um outro extremo. As relações de dependência, em que essa mulher ou esse homem entra numa relação em que depende, em que precisa. Aí, de novo, tem uma hierarquia. E como você precisa e está mais frágil, você também não se sente no direito de cobrar posturas. Porque o abusador sempre te faz crer que ele já está te fazendo demais. Né? Ele sempre te faz crer que ele já está te dando demais. Que você é uma má agradecida. Então é interessante porque tem esses dois extremos. E tem um outro ponto também importante, que a gente conversou no telefone, que é um gancho para a gente pegar. Às vezes, a gente sai de uma relação em que nós não tivemos algo. Ou não fizemos algo. Não tivemos ou não fizemos. E isso está na nossa cabeça. Principalmente uma pessoa comprometida, uma pessoa que gosta de cumprir, uma pessoa que gosta de fazer a lição de casa, né? Uma pessoa que gosta de bem na prova. E aí, quando ela entra nessa relação, ela está na cabeça se cobrando o que ela não teve lá atrás, o que ela fez de errado lá atrás. E ela esquece de observar o que está tendo nessa relação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sai de uma relação, um exemplo típico, tá? Você sai de uma relação, muito comum. Você sai de uma relação que está desgastada, a relação não tem sexo. Sim. Aí você conhece uma pessoa que tem um puta sexo. Química absurda, assim, um lance absurdo. E aí você esquece das coisas que você tinha naquela relação, só que como você tinha, você não percebia Sim. o valor dessas coisas. Você Sim. só olhava o que você não tinha.
Sim. Aí você esquece da importância do respeito, da consideração, da parceria, da cumplicidade, da amizade. Porque tinha. Total. Aí o cérebro, ele só olha pro buraco, né? Ele só olha pro buraco, ele não consegue olhar na totalidade. Isso também favorece a gente entrar em relações medíocres, a gente entrar em relações mais restritivas e acabar caindo numa relação abusiva também. Uma outra coisa também que eu tenho de dúvida mesmo, eu fucei, eu olhei bastante questões. A pessoa, um dia ela foi por essa que você se apaixonou, e de repente ela não é mais. Até questão de humor. Eu sou uma pessoa muito alegre, a minha casa vive cheia, barulhenta, sempre foi assim. E aí eu não tinha mais isso, eu não tinha mais alegria no olhar, eu não tinha mais barulho. Somos muito diferentes, já falei em vários vídeos, ele gosta do silêncio, eu gosto do barulho, mas no começo ele não era assim. No começo ele era exatamente como eu. Então, quando eu fui me distanciando da minha personalidade, até porque não podia socar um monte de gente em casa, tudo por essa questão de sermos diferentes, nesses momentos em que eu ficava staff de alguma coisa, alguma sequência de coisa, de excesso de abandono, eu tinha uma vida muito sozinha. Eu era casada, mas eu era sozinha. Inclusive, eu aprendi a viver sozinha graças a ele, isso eu sou grata. Porque eu nunca fiquei tão sozinha estando casada. Então, essa solidão, essa rejeição, ele vivia um universo paralelo dele, e essa reclamação não era só minha, era de todo mundo, de todos os familiares, de todos os amigos, esse isolamento. E aí, quando eu cansava, isso que eu não estou nem falando das traições em si, o que também é uma coisa importante de ser falado. Apesar de ter existido muita traição, o abuso não é só a traição também, tem tudo isso que a gente está falando, né? Tem essa manipulação pela mudança de comportamento por outras questões. Então, quando eu estava staff e eu falava, por favor, quero isso, quero aquilo outro, não vou entrar em detalhes, né? Porque isso não vem ao caso, mas eu pontuava a lista ali do que não tava legal, do que eu não tolerava, eu falava, e por esse motivo eu vou embora. Durante, sei lá, 3, 4 dias, a pessoa virava a melhor pessoa do universo. E aí, isso me mantinha na esperança de que ela ia continuar. Mas uma coisa que eu tenho para te perguntar não é possível que eu tenha percepção tão ruim. Quando eu olhava nos olhos dele, nesse momento que de fato ele via que estava me fazendo sofrer e que de verdade, se ele não fizesse nada, não ia ser legal, porque eu estava realmente na merda, ele olhava para minha cara e não me deixava ir, ele falava, eu vou mudar. Eu sentia que era de verdade. Eu não acho que ele estava mentindo. Eu acho que ele realmente acreditava que ele ia mudar. Ele só não dava conta de continuar aquela tal mudança. Isso é possível? Sim, é possível. Eu não posso falar especificamente dessa situação, porque eu acho que é algo muito particular, né? Eu não conheço a situação, não estou ouvindo o lado dele, mas o que eu posso te falar do geral, que a gente sabe, do geral que a gente vê, eu penso que sim, ouvindo esse contexto, me parece até uma pessoa que estava tão presa quanto você na dinâmica. Quando você vai me contando, eu vejo assim, uma pessoa que estava tão presa quanto você. Eu penso, Maíra, que as relações, elas são diferentes de acordo com o encontro, né? Existem relações que fazem a gente despertar o nosso melhor, existem relações que fazem despertar o nosso pior. Existem relações em que o nosso jeito extrovertido ameaça o outro, né? Eu falo que às vezes você começa um relacionamento, o cara começa um relacionamento com você porque você é maravilhosa, linda, alegre, porque fala, amiga de todo mundo, querida, já chega brincando e tal. Daqui a pouco ele começa a relação, se apaixona por você e justo aquilo que mais encanta é o que ameaça. Exato. E aí a pessoa ela faz uma campanha para justamente você parar de ser assim, não porque ela queira acabar com você necessariamente, não acho que isso seja a principal intenção, mas muitas vezes é porque tem tanto medo de te perder, muitas vezes não acredita que seja capaz de bancar essa pessoa, que aí aquilo se torna tão ameaçador do relacionamento que a pessoa tenta tolher, né? É muito comum. Você vê às vezes uma pessoa super extrovertida numa relação, né? Você é um amigo super extrovertido, daqui a pouco tá quieto, não brinca mais. Fala, fulano, você era tão alegre, brincar lá porque fulano não gosta, prefiro ficar mais quieto e tal. Eu falo que existem pessoas que nos impulsionam a nos tornarmos melhores. Existem outras que fazem com que a gente se sinta pior, né? Há quem desperte as nossas maiores virtudes e potencialidades. E há pessoas que colocam a gente para baixo e ruim o que há de mais lindo em nós. Concordo. Então, eu penso que em muitas relações não seja proposital.
a pessoa queira mudar. Eu acredito mesmo, acho que tem quem, como eu falei, tem quem é mau caráter. Mas tem gente que quer sim, mas não consegue, Maíra. Não vem. Não acredito, obviamente, que fiquei tanto tempo nessa, mas eu acredito sim. E inclusive eu falava para ele várias vezes, eu falava, você vai mudar quando de verdade eu conseguir te deixar. Você vai ficar ótimo para a próxima. Porque às vezes a gente aprende com a dor. O processo da dor é necessário. Eu falava isso muito lúcida, só não conseguia sair daquela relação. Por isso estamos aqui, né? Porque é uma maneira de deixá-lo longe. Ele odeia exposição. Então, né? Já que eu resolvi expor exatamente para que ele não viesse. Porque se ele viesse 100 vezes mais, a 100 vezes mais, lá estaria eu de novo. E não ia ser bom para mim nem para ele. Exatamente por isso eu iniciei a live quando você ainda não estava, mas você deve ter ouvido. Pedindo para as pessoas não o atacarem. É aquilo que você falou, tanto a vítima quanto a pessoa que está no papel do abusador também está doente e precisa ser tratado. Então não vai adiantar a pessoa ir lá e semear o mal. A gente está muito vivendo esse momento de brincar de juiz, de todo mundo xingar todo mundo. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que olhar a quantidade de coisas que está acontecendo para trazer positivamente. Lógico que também, e aí também é uma coisa muito séria, existem mulheres que são abusadas de várias outras maneiras, e é o que você falou, existem os maus caráteres. Eu não estou botando todo mundo dentro do mesmo bolo. Mas no caso dele, eu não acredito que... Bom, eu também estou nesse lugar da vítima, também não estou podendo falar nada, mas eu não acredito que seja o caso do mau caráter. Acho que ele realmente gostaria de mudar, se não é capaz. Uma outra coisa que eu queria entender também, porque até então a gente estava falando de todos os abusos emocionais, manipulação, mentira, etc. e tal. Esse excesso de necessidade de buscar sexo a qualquer custo na rua, com tudo, sem medir a consequência, inclusive destruindo outras famílias de mulheres casadas, isso também faz parte do abuso ou pode ser uma outra patologia? Isso daí, eu acho que se você tem um contrato relacional, se você fez um combinado com a sua parceira ou com o teu parceiro, que a monogamia é importante na relação, porque tem relacionamento aberto, né? Então a gente está falando de um relacionamento monogâmico, um relacionamento em que a gente fez um acordo que, olha, eu sou tua prioridade, você é minha prioridade. Então, se há traições, né? Uma traição, se há 2 traições, 3, 4, 5, bacanais, não importa o que aconteça, isso passa sim a ser passa a ser um abuso no relacionamento, né? Então muitas pessoas falam, não, mas a traição é abuso. Não, a traição ela é um abuso, já diz o nome, porque você abusou da proposta relacional, isso não era um acordo, né? Então isso é abusivo, principalmente quando a pessoa não reconhece que isso é, porque aí ela repete, né? E aí ela vai fazendo o quê? Que é muito importante a gente deixar claro para as pessoas, que é o normalizar das condutas. A gente não pode romantizar ou normalizar abuso. Se você está numa relação monogâmica e você trai, você está abusando. Se você está numa relação que o contrato é ser, você está numa relação com honestidade e você mente, você está abusando. Sim. Se você sempre pega na ferida do outro, você está abusando. Se você sabe que o seu parceiro quer namorar você, quer estar junto, e você nunca transa com o seu parceiro, e você sabe que o seu parceiro quer fazer amor com você, você está abusando. Você percebe que o abuso, ele é de várias formas. Muito mais amplo. Maíra, se você sabe que o seu parceiro gosta de conversar, e você senta do lado e fica muda, a coisa mais comum, quem está assistindo a gente passa por isso. Sentado na sala de TV mudo, conversa com todo mundo, amigo liga, ri, dá risada, vamos marcar o churrasco e tal. Com você não fala uma palavra, fica mudo, não quer saber da tua vida, não pergunta nada, não tem interesse nas suas coisas. Isso é abusivo. Então, silêncios são abusivos, a ausência de companhia é abusivo, a traição é abusivo, o não elogiar é abusivo. Você se arruma inteira, tá lá, linda, poderosa, que a pessoa não faz um comentário e ainda te faz uma crítica. Nossa, tá gordinha, hein? Nossa, tá plasta, tá precisando malhar. Mas eu falei para te ajudar. Aliás, é tão importante falar aqui para os seus seguidores. Sabe aquela história de que a pessoa fala uma baita de uma agressividade para você? Você chora, você fica triste, a pessoa vira e fala assim, estou falando para te ajudar. Estou fazendo uma crítica construtiva. Gente, crítica construtiva é algo que você fala e deixa o outro bem.
Se você fala e o outro se sente mal, fica triste, isso não é construtividade, isso é agressividade. Idem para brincadeira. Sabe brincadeira? Brincadeira que na verdade machuca? É agressividade disfarçada de brincadeira. Tem muita gente que machuca e maquia isso de brincadeira. Sim. Então, na verdade, sim, é um abuso. Mas, complementando, a gente pode estar falando também de outros transtornos. A gente pode estar falando de um transtorno compulsivo, a gente pode estar falando de uma personalidade narcisista, a gente pode estar falando de uma pessoa que precisa conquistar para se autoafirmar. Tem N possibilidades que, assim, eu não consigo, precisaria conhecer um pouco mais a fundo o caso, e quem faria esse diagnóstico mesmo não seria eu, seria um psiquiatra, mas por conhecimento, a gente está falando de um traço que pode ser tanto compulsivo, como pode ser um transtorno de personalidade, que faça com que a pessoa haja dessa maneira, e principalmente, muitas vezes não tenha culpa, né? Ela faz sem culpa, ou então faz sem culpa e faz de novo. Faz sem culpa e faz de novo, quando a gente está falando de um traço compulsivo, por exemplo. Parece que tem culpa em alguns momentos, mas depois ela vai embora, né? Sei lá. Então, mas tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é assim, existem pessoas que dizem que no ciclo abusivo tem sempre aquela história de tá tudo bem, né? Aí tem um ponto de estresse, a pessoa cria um ponto de estresse, porque na relação abusiva a instabilidade é um marco, né? Aí tem esse ponto de estresse que é criado, que a pessoa não aguenta estar bem, né? Ela não consegue uma construtividade, ela precisa ter um atrito. Aí tem ali o ponto de estresse, vai gerar o conflito, aí estoura conflito, aí vem a mobilização da culpa, normalmente da parte do abusado, porque o abusador ele nunca tem culpa. Ele nunca se responsabiliza. Ele nunca se responsabiliza, ele nunca tá errado, sempre é você que não entendeu, sempre você que fez, sempre que você deixou de fazer. E aí, nesse momento, o abusado normalmente, ele gosta, ele quer, mas não tá lá, né? Ele não tá, parei ali. Aí ele faz o quê? Ele dá o braço a torcer. Ah, tá bom, eu te amo, vai, desculpa, eu não tinha que ter falado assim, pra quê? Vamos ficar bem, poxa vida, a gente vai viajar, a gente vai casar, tem a nossa filha, tem o nosso filho. E aí, nessa hora, volta e fica tudo bem. Aí, de novo, ponto de estresse, conflito, culpa, e ó, é uma roda que nessa hora pode ser a manipulação, como pode ser realmente que a pessoa esteja acreditando naquilo ali. Por exemplo, fica ali naquele ciclo, não tenho culpa, muito pelo contrário, estou com razão, te inferniza, aí de fato quando você não aguenta mais, olha, joga a toalha e chora, e no meu caso, né, quando eu chorava muito, que eu estava muito infeliz, que eu queria ir embora, parecia que virava uma chavinha e ele olhava como se ele estivesse me olhando pela primeira vez, e aí ele falava, me ajuda, eu não tenho consciência do que eu faço. Eu falo, mas hoje você vai ter, amanhã você não vai ter mais. E era o mesmo ciclo. Naquela hora, naquele dia que eu tava na merda, que eu tava na desgraça, parecia que ele tava me olhando. No outro dia, parecia que incorporava uma outra pessoa. Mas eu tinha a impressão que naquele dia era de verdade. Eu falava, essa pessoa é possuída, não é possível. Mas Maíra, deixa eu te dar uma dica para todo mundo que tá escutando, escuta a tua história e fala, caramba, eu vivo isso, né? Sabe qual é uma forma de olhar, uma perspectiva para essa situação que pode ajudar muitas pessoas? A gente não tem que ficar olhando, tentando discriminar ou tentando entender se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. A gente tem que observar a reincidência da situação. Porque se é verdade, se é mentira, se é doença, se é intencional, se não é, está repetindo. Está repetindo? Está me machucando? Se ele gosta, se não gosta, eu conheço muitos casos, é o meu dia a dia de trabalho, né? Quem está me vendo aqui pela primeira vez, sou psicóloga, trabalho com isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela está se convencendo que aquilo é amor e a pessoa que está sendo abusiva, ela diz que ama, ela acredita que ela ama. Você vai ficar discutindo ali a vida inteira que isso não é amor? Ou você vai cair em si e falar, caramba, eu tô passando isso pela quinta vez, sexta vez, sei lá, 50ª vez. Até quando? Então eu acho que o ponto principal não é saber se é real, se o cara tá falando do coração, se não tá. Mas a repetição. Eu tô passando pela mesma situação. Pode ser que esse cara me ame do jeito dele, pode ser que essa mulher goste muito de mim, pode ser, mas isso é o que me faz bem? Que aí acho que é essa hora que cai a ficha, entendeu? Que a gente cai na real, o melhor tombo da vida. Na hora que você fala assim, não, peraí,
se é amor, se não é, se tem problema, se não tem, se tem um transtorno. Isso está me ferindo. Isso está me machucando, está me fazendo mal. Eu não quero mais sofrer. É esse que eu acho que é o pulo do gato. Sim. Né? Porque assim, o que nos prende muito na situação? A gente querer saber da onde, sabe? A gente fica querendo saber razão. Agora eu vou te falar ficar preso lá. Como eu no lugar, né? Da vítima, nesse caso. É uma necessidade sem tamanho de ouvir qualquer coisa que justifique aquela merda. Porque, obviamente, você ama muito a pessoa. Aí a pessoa olha pra tua cara e ela fala tudo que você quer ouvir. Que ela vai mudar, que você é a mulher da vida dele, a mãe da filha dele, que ele vai... É tudo que você queria ouvir, tá confortável. Quando ela faz de novo, é muito difícil você não ter uma resposta. Você vai atrás de mais mentira. É bizarro. Maíra, sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa pra você. Sabe o que acontece na vida? É que a gente se apaixona muito pelas partes do outro que coincidem com as expectativas e sonhos que nós construímos sobre ele. Então, toda vez que a gente vê aquela pessoa mostrar aquela partezinha que a gente ama, que a gente quer, que a gente viu, que a gente acredita, a gente agarra naquilo com unhas, dentes e coração e dane-se o resto. Porque, na verdade, é como se fosse uma janelinha de tudo aquilo que a gente já viu, que a gente gostou, que a gente criou. Qual é a saída? Não é fácil, Maíra. Não. Ninguém aqui está falando que é fácil. Para quem passa por isso, eu também sou psicóloga, mas já passei também. Então, assim, eu falo porque eu estudo e falo porque eu já passei. A gente precisa aprender a juntar todas as partes. Porque a pessoa que eu amo, ela pode tanto ser essas partes que ela mostra nos momentos do arrependimento, que ela mostra na hora que o cerco aperta, como também aquela parte que acaba comigo, aquela parte que me machuca, aquela parte que eu não reconheço, aquela parte que me dá raiva, aquela parte que me fere, que passa por cima de mim. Então, na hora que eu uno todas as partes dessa pessoa, que eu uso o quê? Uso um pouquinho da minha razão, é difícil, porque a gente gosta, a gente está total na emoção, a gente é passional, mas quando a gente une essas partes, é quando a gente consegue ver o todo. Dói, é muito difícil, só sabe o quanto é difícil quem passa por isso, mas a gente precisa olhar a pessoa por inteiro. Não apenas os pedaços que se encaixam com aquilo que nós investimos, acreditamos, sonhamos e queremos. Sim. E que conselho agora, né, para as mulheres que estão se identificando, que é o que eu mais tenho ouvido? Me ajuda a sair, tal. E assim, que conselho você dá para as mulheres que estão nessa situação? Por onde começar? Como fazer para sair? Porque eu sei que é uma coisa extremamente... Já ia falando aqui. Eu sei que é uma coisa extremamente difícil. Eu entendi o meu caminho e fiz. Cá estou. A minha maneira de conseguir sair da relação foi colocar a público, porque eu tinha certeza que se eu fizesse isso, eu ia conseguir controlar ele longe de mim. Uma vez que eu já não me controlava mais e eu caía nesse looping eterno, eu falei, não, gente, eu vou manter, pelo amor de Deus, ele lá, porque isso vai ser ruim pra mim e pra ele. Ele que se trate lá e eu que me trate de cá, para que, inclusive, a minha filha, porque é difícil falar, né, do pai da minha filha, mas para que inclusive, a minha filha nunca se apaixone por um homem assim. Uma das coisas que eu fiz isso foi por ela, porque eu não quero que ela caia nisso. Não quero que minha filha sofra o que eu sofri. Então, eu pensei muito, porque eu escutei muitas pessoas falando, mas vocês têm uma filha. Até quando as mulheres vão ficar caladas e aguentando coisas e aí a filha repete? Não, sinto muito. Eu não quero que minha filha passe por isso. Então, como que você falaria para as mulheres saírem disso? Primeiro, para que elas se lembrem que elas nunca estão sozinhas. É muito importante que a gente se conscientize e que não tenha na cabeça que tudo que foi investido foi perdido. Muitas vezes nós continuamos nas relações porque a gente está muito tempo, porque a gente construiu muita coisa, porque a gente tem medo de perder, porque a gente acha que não é merecedor, porque a gente acha que não vai dar conta, porque a gente tem medo de ficar sozinha, porque a gente acha que não tem ninguém melhor, porque as nossas crenças internalizadas apontam que é aquilo que o nosso merecimento suporta. Que a gente entenda que tudo que foi colocado ali, investido e vivido, tudo isso está dentro de nós. Que também existiram partes que foram boas,
E essas partes precisam, sim, serem preservadas e guardadas em algum lugar aqui do coração. Que a gente entenda que tudo é aprendizado, que por mais que a gente leve muita porrada na vida, a gente fica muito mais forte e o segredo é aprender a não repetir, é entender que dá para parar sim, entender que nós temos autonomia e que nós temos força suficiente para buscar ajuda, que embora a gente não consiga naquele momento fazer sozinho, a gente precisa se reerguer através da recuperação daquilo que somos. Que numa relação abusiva, a gente fica assim com a nossa personalidade ruída, com o coração fragmentado, em frangalhos. A gente se perde de si, a gente perde parâmetro, a gente esquece o que somos, o que a gente quer, a gente perde propósito, a gente se vê só, esquece que tem amigos, inclusive. E quanto mais a gente for recuperando e se aproximando, se conscientizando que não está legal onde a gente está, não precisa se forçar a odiar, porque muitas vezes a gente precisa terminar amando. Mas amando principalmente a nós mesmos, porque numa relação abusiva a gente se perde. E a gente esquece o que é amar a si. Então, primeiro, não se culpe. Segundo, parece que você está só, mas é só você lembrar aonde estão as pessoas da sua vida e resgatá-las. Se aproximando de pessoas e contando para pessoas o que você está passando. Não tenha vergonha de contar o que você esteja passando. Não se preocupe com julgamento. Se preocupe em sair daí. Se preocupe em se salvar e se fortalecer. Você vai se aproximando de pessoas queridas que vão te lembrando quem seja você. Isso serve para pessoas que estão com familiares ou amigos em relações abusivas. Não fique dizendo, você é lindo, você consegue, sai daí, você não precisa disso. Não adianta fazer isso. Se aproxime, escute, dê a mão, dê um colo, uma palavra amiga. Quanto mais a pessoa que está abusada, ela perceber que ela tem apoio, que ela tem aonde se ancorar nesse momento de fragilidade, mais facilmente ela consegue se recuperando. Ela só precisa de um pouco dessa âncora para ela entender o quanto ela tem de si, se recuperando, se reconhecendo, se fortalecendo, desenvolvendo habilidades e entendendo que tem recursos emocionais aí necessários para surgirem e para salvarem dessa situação. E com certeza se dê a possibilidade de amar de novo. Sim. Para de achar que não presta, que não dá. Amor sempre vale a pena, tá? Que a gente não fique calejado, que a gente não fique machucado com essa situação e traumatizado, né? Isso é muito importante mesmo, porque normalmente quando a gente sai de uma relação dessa, a gente fica apavorada, né? Não quer ver cara de gente na frente nunca mais. E foi uma coisa que eu me perguntei muito, será que eu vou dar conta de ter um outro relacionamento? Lógico que eu, além de estudar, também faço terapia. Então, obviamente, vou me cuidar muito para que eu dê conta, porque não pode botar todo mundo dentro do mesmo bolo. Mas, de fato, deixa um dano tão grande, porque você ouvir diariamente da pessoa que você mais ama, que você mais depositou toda a sua confiança, que você entregou a tua vida, a tua alma, escutar todos os dias mentira, dá uma percepção de que nunca mais você vai ter a percepção real do outro. E que você vai se deixar enganar e passar por isso novamente, o que é muito ruim. Então tem isso. Uma outra coisa que você estava falando agora também no seu discurso é sobre o afastamento. A gente se afasta realmente de todos os amigos e de todas as pessoas, principalmente daquelas que inicialmente tentam te falar, não gosto, não estou gostando disso, você está deixando de ser você. Você está reparando, aí se afasta mesmo. Eu acabei me afastando de todas as pessoas que falaram mal ou que algum dia disseram que não gostaram, quando eu de fato consegui raciocinar como eu faria para terminar, que seria publicamente. Eu liguei para o meu cão de guarda, que é uma amiga que ele não gosta. Eu falei, vem aqui em casa, pelo amor de Deus, eu preciso que você fique aqui dentro. Que eu usei todas as minhas armas. Então, não sei o que as mulheres podem fazer, podem usar as armas dela, mas foi a maneira que eu encontrei de me proteger, mais uma vez, de mim mesma, porque tem essa aceitação da minha parte, eu pedindo para a pessoa mentir e ela querendo mentir, e é esse ciclo que é sem fim. Queria dizer para as pessoas, vou deixar depois nos stories o seu Instagram, para as pessoas conhecerem melhor o seu trabalho. Eu achei sensacional. Uma das coisas que eu mais me preocupei preciso pegar uma psicóloga foda, que não seja sensacionalista,
porque eu quero tratar do assunto como ele importa, como de fato ele importa. Eu não quero que isso vire um massacre. Eu quero mostrar a parte adoecida do abusador, porque nem todos são mau caráter e tal. Tem as pessoas que são doentes, elas precisam tratar, principalmente os que não sabem. E queria que as pessoas entendessem o porquê eu não me calei. Além dessa questão da proteção, tem a questão da minha filha. Maíra, posso falar uma coisa só, muito importante? Um dos momentos mais difíceis quando a gente consegue sair de uma relação abusiva, a gente está conseguindo ali se recuperar, muitas vezes a gente está, muitas vezes não, a gente está vulnerável, a gente está frágil e é muito fácil a gente ter recaída. É muito fácil a gente, sabe, cair na lábia, ou às vezes não é nem lábia a palavra, mas às vezes a gente gosta tanto da pessoa que a gente tem saudade, a gente tem vontade, às vezes tem uma química forte e tal, e a pessoa chega e aí a gente cai e alimenta o ciclo de novo. Então, nessa hora, a gente precisa se conscientizar muito, isso claramente para quem está escutando, que nesse momento é muito importante que você se preserve um pouco, se afaste para conseguir se resgatar, se cuidar, porque mais fortalecido você vai conseguir, inclusive, enxergar essa situação melhor. Sabe aquela história de sair da ilha para olhar a ilha? Então, se afastar um pouco para se perceber, se recuperar e então poder avaliar se vale a pena, eu vou me posicionar de um jeito diferente, essa pessoa vai se tratar e tal, a gente vai dar uma chance, ou então não quero, me fazer mal mesmo, como eu estou melhor sem essa pessoa. Então, esse momento de conscientização, de caída de ficha, é muito importante cuidar das recaídas, porque muitas vezes é uma pessoa que mexe com você, você estava dentro de um mecanismo de manipulação, então é muito frequente que se essa pessoa chegar, você não vai conseguir ter força para resistir, então se cuide, e por isso que eu digo muito sobre os amores de risco, né? A gente precisa se cuidar nesse momento, porque é momento da gente se amar e da gente se resgatar e se recuperar. Não só os amigos, não só recuperar amigos, mas recuperar também muito daquilo que nós fazíamos e que nós deixamos de fazer, daquilo que nós éramos e nós deixamos de ser, porque nessa relação não cabia não permitir. Sim. Queria deixar um recado para as pessoas, primeiro para as mulheres, para que nós possamos ser mais unidas e para não brigar uma com a outra, né? Depois que, obviamente, já falamos, o abuso não é só com mulher, muito pelo contrário, tem mulher que também abusa e tanto faz, não tem gênero. E para que as pessoas estudem antes de falar, antes de ter tantas certezas. Eu escutei muita besteira sobre esse assunto, as pessoas não têm a menor ideia. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa aprofundar, sair do título das matérias e aprofundar sobre qualquer assunto. Porque a partir do momento que a gente fica brincando de juiz, a gente não tem noção do impacto negativo que a gente está fazendo na vida de outras pessoas. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Como já falei, foi por mim, foi pela minha filha, foi pelas mulheres. Não me arrependo, faria tudo de novo. Não está sendo fácil, eu estou com o corpo inteiro empolado, estou inteira machucada por dentro e por fora. Mas eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa pública e ter esse engajamento tão grande, se eu não fizesse, outras mulheres também se calariam. E talvez a gente fique assim para sempre calada. E aí talvez eu tomando esse posicionamento e expondo dessa forma, uma vez que eu tenho esse papel sério de ser uma pessoa pública, a gente saia desse lugar do abuso, saia desse lugar de permissão, saia do lugar que achar que traição tá tudo bem. Não tá tudo bem. É como você falou, se foi combinado, se foi acordado, ok. Mas se o acordo era diferente, não tá tudo bem. Mentira é muito ruim, né? Manipular é muito ruim. Brincar com o psicológico de uma pessoa é muito ruim. Acho que é isso. Muito obrigada pelo seu carinho, querida, pelo seu trabalho. Obrigada. Vamos combinar outras vezes, outras lives sobre outros assuntos. Tenho certeza que você tem muita Com certeza. Foi um prazer. Um beijo enorme para você, para todos os seus seguidores. Obrigada. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas. E obrigada por trazer o tema das relações abusivas para ajudar o máximo de pessoas nesse mundo. Viu? Um beijo. Obrigada, querida. Obrigada a você. Fabes, vem aqui salvar essa live que eu não sei fazer isso, não. Vamos lá. Encerrar.